Antes de abrirmos no Apocalipse 21, antes eu quero ler um verso essa noite. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 14. João 14, antes de nós estudarmos Apocalipse 21. É um verso muito conhecido e que eu quero reler como uma introdução esta noite. Muito conhecido, né? João 14, dos versos 1 a 3. Acho que todo mundo já leu esse verso aqui pelo menos uma vez. E diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Quem é que está falando aqui? Jesus Cristo. Verso 2, olha o que ele disse: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito. O que ele vai fazer? Preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Dentre tantas promessas importantes que Jesus fez antes de deixar este mundo, esta aqui talvez seja uma das mais importantes esperanças que nós temos. Porque quem prometeu foi Jesus Cristo. E será que você já viu, alguém aqui já viu alguma promessa de Jesus que ele não tenha cumprido? Ele sempre cumpre, né? Portanto, ele prometeu preparar um lugar para nós e virmos buscar. Para aqueles que confiarem nele, forem seus discípulos, tiverem suas vidas transformadas pelo poder dele, para estes ele prometeu voltar, buscar e levar para um lugar. Esse lugar nós vamos estudar essa noite, né? A nova terra, a nova Jerusalém, o céu, que todos nós esperamos, ou pelo menos os cristãos confiam e esperam serem levados para esse lugar. Mas por que eu quis ler esse verso? Eu quis ler porque nós estamos vivendo num mundo hoje onde, se falar disso, você corre o risco de ser ridicularizado, ou certamente será. Porque falar num céu, um Deus que prepara um céu para onde nós vamos, para esse mundo secularizado, é como se fosse uma fantasia infantil. Céu, para a maioria das pessoas, especialmente para os eruditos, céu é uma fantasia infantil. Só que nós vamos ver essa noite, primeiro, que Jesus prometeu, confirmou que o céu existe, prometeu nos levar para lá, e nós vamos ver, através da profecia desta noite, características deste lugar, como a Bíblia descreve, como ela dá algumas características desse lugar. Ou seja, Deus não está brincando. Vamos abrir lá, Apocalipse capítulo 21, verso 1, e diz assim: então vi um novo céu e uma nova terra, pois já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. O profeta aqui, João, recebeu em visão o novo céu e a nova terra onde nós vamos morar. E aqui tem uma informação interessante, né? Primeiro diz que o primeiro céu e a primeira terra, qual é o primeiro céu e a primeira terra? Este aqui que nós estamos vivendo agora. Quando ele recebeu a visão, ele disse que este lugar onde nós estamos hoje, esse céu e terra, já passaram, já haviam sido destruídos conforme profecias anteriores que nós já estudamos. Aqui ele já vê que isso tudo aqui onde nós estamos, tudo isso aqui foi destruído. E ele diz que nessa novo céu e nessa nova terra, o que não vai existir lá? O mar já não existe. Assim diz a Bíblia, e nós cremos assim. Mas deve haver uma razão, Deus deve ter uma razão para que não haja mar lá no céu. Interessante, né? Não vai haver, a razão nós não sabemos, mas aqui diz que não vai haver mar lá no céu. Verso 2 diz assim: vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, ataviada como uma noiva para o seu noivo. O que Deus fez para que João pudesse ver e contar para nós? Porque o objetivo aqui dessa visão é que Deus dizia para ele assim: olha, presta bem atenção, escreve, descreva, conte para os outros. E está aqui no livro para nós hoje.
João contou para todos nós. Essa revelação atravessou os séculos e chegou até nós. O que Deus fez? Uma coisa impressionante. Uma cidade inteira, imensa, como nós vamos ver aqui algumas das medidas, vocês vão ver a dimensão dessa cidade, inteira desce do céu e flutua no ar de uma forma indescritível, para que João pudesse observar e descrever. Deus fez isso para ele. É o que está escrito aqui, a cidade descia do céu para ele ver. É possível? Cabe isso na sua mente? A não ser Deus fazendo isso. Na nossa mente não cabe isso. Como é que uma cidade pode descer do céu? Mas é o que está escrito aqui. Verso 3. Eu ouvi, melhor dizendo, uma grande voz vinda do trono que dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus. Vamos meditar numa coisa aqui interessante aqui nesse verso. A gente não pode ler um verso desse aqui assim rápido e não prestar atenção no que esse verso está dizendo. Você imagina Deus, um ser que tem todas as coisas à sua disposição. Você acha que falta alguma coisa para Deus? Será que falta alguma coisa para Ele? Será que Ele tem necessidade de alguma coisa? Deus, Todo-Poderoso. Mas a Bíblia revela que Deus tem um sonho. Um sonho Ele tem. Esse ser especial que tem tudo, que nada falta a Ele, Ele tem um sonho. Você consegue imaginar Deus sonhando alguma coisa? Porque nós, seres humanos, sonhamos com coisas que não atingimos ainda, né? Para alguns o sonho é se casar, para outros é comprar o primeiro carro, o primeiro apartamento, para outros as pessoas têm sonhos, depende da idade, da fase da vida, né? E a gente vai envelhecendo, os sonhos vão mudando, conforme a gente vai alcançando os sonhos. E Deus, que sonho você imagina que Ele possa ter? O verso aqui diz. Você sabe qual é o sonho que está aqui revelado nesse verso? Morar conosco. Esse é o sonho de Deus. Esse era o plano original dele. Construir um mundo para morar conosco. Aí houve uma rebelião. Você conhece a história, não? Um anjo se rebelou, causou todo esse problema. Mas Deus não mudou o seu sonho. E Ele não vai deixar de concluir o seu sonho, o seu plano, só por causa de um anjo rebelde. Atrasou um pouquinho o plano. Deus já sabia disso. Ele não foi pego de surpresa. Mas o sonho dele, diz a Bíblia, ele vai conseguir alcançar. Morar com o homem. E esse planeta aqui, a Terra, foi o único planeta de todos os mundos criados por Deus, o único planeta no qual o pecado penetrou. Isso não aconteceu em nenhum outro lugar dos mundos criados por Deus. Sabia disso? Foi só aqui na Terra. Todos os outros mundos criados estão perfeitos, porque o pecado não penetrou lá. E o que eu leio aqui é uma coisa impressionante. Logo nesse planeta manchado pelo pecado, foi logo aqui que Deus escolheu para viver eternamente ao lado do homem. Porque o resgate desse planeta custou a vida do seu filho. Deus vai morar aqui conosco. Não do jeito que esse planeta está hoje. Nós vamos seguir em alguns versos. Acho que o próximo vai dizer como é que esse planeta vai ficar, para que ele possa morar aqui conosco. Verso 4 diz assim: Deus enxugará de seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, pois já as primeiras coisas são passadas. Olha, eu não sei se você consegue alcançar o que este verso está dizendo. É um dos versos mais citados em momentos de dificuldade para as pessoas. Talvez, em todos os velórios que eu fui até hoje, talvez este seja um dos versos campeões que se citam nos velórios, não é, pastor? Por quê? O que esse verso está dizendo de tão importante? Está dizendo para alguém que está sofrendo e está sentindo a dor da perda. E eu acho que todos vocês, como eu, já sentimos a dor da perda de um parente querido, às vezes mais de uma vez. Você talvez já tenha sentido na pele o que é isso. É muito difícil esse momento. Aí você vê a palavra de Deus nos confortando e dizendo assim:
que Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, pranto, nem dor. Você consegue imaginar um mundo sem nenhum tipo de sofrimento? Você acordar, passar todo o tempo da sua vida, os anos, a eternidade, sem saber o que é morte, dor, doença, depressão, angústia, mágoa, raiva, ódio. Você consegue vislumbrar um mundo assim? É isso que Deus está prometendo para nós. É chato morar num mundo sem morte, sem doença, corpo perfeito. Eu estou vendo as mulheres olhando para mim, já imaginando, né? Corpo perfeito, né, mano? As mulheres, ó, sem celulite, sem varizes, sem... É isso que Deus está prometendo. Porque se tem gente que às vezes não se esforça para ir para o céu, quando uma mulher ouve isso, pronto, aí ela vai fazer todo o esforço para ir para o céu. É isso que Deus está prometendo, sem dor, sem sofrimento, sem... Gente, nós não conseguimos imaginar o que é isso na nossa vida. Por melhor que você esteja, ou que alguém esteja, por melhor que esteja financeiramente, fisicamente, de saúde, por melhor, sempre tem alguma coisa pegando, não é? Sempre. É uma angústia, é uma depressão, não dá para ser feliz no mundo. Aliás, eu vou dizer o seguinte, por mais que você tenha, eu duvido que um ser humano sensível, que tenha tudo, possa parar no semáforo, ver uma criança cheirando cola e diga que é feliz. A não ser que você não tenha nenhuma sensibilidade. Portanto, nesse mundo aqui, não dá para ser feliz. E o mundo que Deus está prometendo para nós aqui, é um mundo onde nada disso vai existir. Vai ser só felicidade, só paz. Então, tenta entender o que é isso que Ele está prometendo para nós. Verso... mas tem uma coisa importante, além de tudo isso. É que além de não haver sofrimento, não haver, como nós falamos aqui no estudo passado, não dá para ler agora, senão nós vamos perder tempo, mas você pode marcar aí no papelzinho, para você ler em casa, marca aí Isaías 65:17. Não precisa pegar esse verso agora. Sabe por quê? Sabe o que está escrito lá em Isaías 65:17? Está dizendo o seguinte, que nós não vamos ter nem lembrança das coisas ruins. Porque alguém podia pensar assim, tudo bem, mas eu vou estar lá no céu, mas vou talvez sentir falta das pessoas queridas que não estarão lá, porque isso vai acontecer. Nós vamos ter pessoas que nós amamos aqui, quem sabe um pai, uma mãe, um irmão, imaginou? Que não se salvou. Alguém poderia pensar, como é que eu vou ser feliz para a eternidade sem um pai ou uma mãe, ou um irmão, ou um marido, ou uma esposa? Como é? Sabe o que a Bíblia promete? Deus vai apagar da nossa lembrança esses fatos. É como se essas pessoas não tivessem existido para que a gente possa ser feliz. Nós não vamos sentir falta de ninguém lá, porque Deus vai apagar da nossa lembrança. Senão, eu e você não seríamos felizes, porque não dá para ser feliz sentindo falta de quem a gente ama. Até isso Ele vai fazer. Ele está cuidando de todos os detalhes para que nós possamos ser felizes. Verso 5 diz assim: e o que estava assentado no trono disse: faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, pois, estas palavras. Escreve, pois estas palavras são verdadeiras e fiéis. Faço novas todas as coisas. Você entendeu? Deus não diz que vai fazer coisas novas. Ele não vai criar um mundo novo. Ele fará novas todas as coisas. Ele vai renovar esta mesma terra aqui. É nesta terra que nós vamos viver. Ele não vai criar uma outra terra, não. Ele vai renovar esta aqui, vai purificar este lugar aqui, e nós vamos morar aqui mesmo. Uma terra totalmente renovada. Antes de ler o verso 6, uma pergunta que me fazem muito. Pessoas dizem assim: Mauro, tudo bem, nós vamos esquecer, será apagada da nossa memória as pessoas queridas que não estarão lá. Isso é uma promessa de Deus, para que a gente possa ser feliz. Mas, e das pessoas que estarão lá? Tem gente que pergunta assim: nós vamos nos reconhecer? Claro que sim. Claro que sim, nós vamos nos reconhecer. Acho que eu não vou reconhecer a Margarete lá e ela não vai me reconhecer. Que graça teria o céu se eu não a reconhecesse? Ganhei minha noite, hein? Investiu. Está aqui logo na primeira fila me olhando. Investiu. Deixa eu paquerar um pouquinho aqui, né?
Que graça ia ter o céu. Lógico que nós vamos reconhecer. Qual é a prova bíblica disso? A prova bíblica é que quando Jesus ressuscitou, ele foi reconhecido? Em algumas, a Bíblia revela pelo menos 3 episódios, né? Lembra? Primeiro, Maria Madalena. Como é que ela reconheceu Jesus depois que ele ressuscitou? Pela sua voz. Lembram-se dos 2 discípulos no caminho de Emaús? No início, eles não sabiam que era Jesus. Depois teve um detalhe que eles reconheceram Jesus. Quando foi? Quando Jesus partiu o pão. Portanto, nós seremos reconhecidos, porque como nós teremos um corpo perfeito, glorioso, seremos reconhecidos pelas nossas características principais: voz, personalidade, caráter. Não sei se exatamente pela fisionomia, que eu acho que nós vamos estar todos muito mais bonitos do que somos. Todos. Então, com certeza seremos reconhecidos. Tá certo? E tem gente que tem essa curiosidade. E está aí respondido. Verso 6. Diz assim: quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Verso... Não, eu sei, só... o 6, eu pulei, né? 7, Pulei o 6, vamos ler o 6 aqui. Disse-me mais. Quem que está falando? Aquele que está sentado no trono. O que ele disse? Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede de graça lhe darei da fonte da água da vida. E agora sim, quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Qual é a promessa que é feita aqui? Primeiro, ela é feita a quem? A quem é feita a promessa? A quem? Vencer. É para todo mundo essa promessa? Não é para todo mundo. É só para quem vencer. É só para os vencedores. Perdedores estão fora desse verso. Só para os vencedores. O que eles herdarão? A terra renovada. Serão herdeiros da terra somente os vencedores. Significa que antes de eu pensar em qualquer coisa, de ficar imaginando o céu, como é que não é, antes eu tenho que me preocupar com o quê? Estar lá. E quando é que eu me preocupo em estar lá? Agora. Já. É já que eu tenho que começar a adquirir meu passaporte para o céu. Botar o crachá. Crachá no peito, cidadão do céu. Senão, tudo isso aqui é uma beleza, mas se não valer para mim, se eu não estiver lá, que graça tem? Portanto, o nosso problema hoje aqui, mais do que admirar o céu, é cuidar do nosso caráter para nós estarmos lá. Deixa eu começar a correr, senão não vai dar tempo todos os versos. Verso 8. Mas, quanto aos medrosos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, aos adúlteros, e aos feiticeiros, aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Vamos pegar pelo menos 2 exemplos aqui, que algumas pessoas têm dificuldade de entender por que os medrosos estão nessa relação aqui, junto com os adúlteros, homicidas, feiticeiros. Por que Deus colocou os medrosos na mesma cesta? Por quê? Quem são os medrosos aqui, se você for entender bem o que ele está falando? E diz que estarão na segunda morte. Quem são os medrosos? Quem que você arriscaria? Os covardes. Em que sentido? Aqueles que não decidem, os medrosos. Por que são medrosos? Às vezes não decidem porque tem medo de passar em ridículo perante os amigos. Como é que é lá na faculdade? Como é que eu vou dizer que eu sou cristão, que eu sigo Jesus? Meus amigos vão me gozar. Como é que eu vou dizer que eu não vou na balada? Como é que eu vou falar para uma garota que eu não vou transar antes do casamento? Ela vai achar que eu sou isso, que eu sou aquilo. Covardes, medrosos. Seguir a Deus não é fácil não, hein? A Bíblia diz que seguir a Deus é para corajoso, não é para covarde. É para corajoso, é para quem tem coragem. Seguir a Deus não é fácil. Muitos vão perder o céu porque não vão assumir Jesus.
Assumem na igreja, escondido, assumem em casa, no quarto. Aí assumem. Chega na faculdade, chega na vizinhança, chega no futebol, chega no bar, na lanchonete, aí esconde Jesus. Tem vergonha dele. Esses a Bíblia chama de medrosos, covardes. Não tem coragem de assumir. Não tomam uma decisão. Esse é o ponto. Sabem o que é certo, mas não fazem, por medo da reação dos outros, da opinião dos outros, por medo das consequências, medo de perder o prestígio social, medo de perder o emprego, seja lá qual for a razão. Sabe o que é certo, mas não faz. Esses estão enquadrados aqui, ó, medrosos, podem perder o céu. Por isso, verso 9. Verso 9 diz assim: então veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e me disse: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Do 9 ao 16 eu vou ler numa tacada só, porque são versos descritivos. Então ele vai mostrar agora a noiva do Cordeiro. Quem que é a noiva do Cordeiro? Ele vai mostrar, verso 10, ó. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Quem é aqui no Apocalipse 21 a noiva, a esposa do Cordeiro? Quem é? A Nova Jerusalém. Tem gente que respondeu a igreja de Deus. De uma certa forma está correto, porque uma cidade ela só existe quando ela tem os seus habitantes. Tanto que aqui menciona a noiva, ela já é chamada aqui de esposa do Cordeiro, quando esses habitantes que ele está vendo em visão já estão onde? Lá. Portanto, quando você ouvir falar da noiva do capítulo 21, é a Nova Jerusalém, a cidade é a noiva, mas de certa maneira isso também se aplica ao povo de Deus. A igreja também, em certo aspecto, é considerada a noiva, a esposa do Cordeiro. Verso 11: ela brilhava com a glória de Deus, e o seu brilho era semelhante a uma pedra preciosíssima, como jaspe cristalino. Tinha grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Então nas portas, nas 12 portas da cidade, os nomes das 12 tribos de Israel, nas portas. Verso 13: do lado do oriente tinha 3 portas, do lado do norte 3 portas, do lado do sul 3 portas, do lado do poente 3 portas. Portanto, de cada lado da cidade, do quadrado, 3 portas. Verso 14: o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles estavam os nomes dos 12 apóstolos. Portanto, nas portas, os nomes das tribos de Israel. Nos muros, os fundamentos, o nome dos 12 apóstolos. Está se referindo ao Velho e ao Novo Testamento. Nada acontece de graça aqui, nada é coincidência. Verso 15: aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade, e as suas portas e o seu muro. Olha só, a cidade qual era o formato? Quadrangular. O seu comprimento era igual à sua largura. Mediu a cidade com a cana e ela tinha quanto? Qual é a medida? 12 mil estádios de comprimento, e a largura e a altura eram iguais. Bom, aí você precisa se valer de uma conversão, saber quanto vale um estádio de medida. E fui apurar aqui, um estádio tinha a seguinte medida: 185 metros e 25 centímetros, essa é a medida de um estádio. Aí você multiplica por 12 mil, você vai chegar ao seguinte número: a Nova Jerusalém, a cidade media 2.223 quilômetros. Toda a cidade, o perímetro dela, todo. Significa que cada lado da cidade, do quadrado, cada lado tem aproximadamente 555 quilômetros. Cada lado. 555 quilômetros cada lado de uma cidade quadrada. Agora você tem ideia o que é Deus descer isso do céu e suspender no ar para que João pudesse ver? Só Deus pode fazer isso. E a ele eram reveladas as medidas da cidade para ele contar para nós.
Então imagina uma cidade com 555 quilômetros aproximadamente de cada lado. Verso 17. Ele mediu o seu muro, ou seja, o muro da cidade, era de 144 côvados, outro padrão de medida da época, segundo a medida de homem que o anjo estava usando. Aí você tem que ir lá fazer a conversão. Um côvado equivale a 66 centímetros, um côvado. Você multiplica por 144, você vai ter aproximadamente 95 metros de altura o muro da cidade. 95 metros de altura o muro da cidade. Você acha que a cidade tem muro por quê? Porque vai ser uma cidade muito perigosa de morar, igual São Paulo? Será que esse muro é para proteção? Não é não. Claro que não. Verso 18. Olha só. O muro era construído de jaspe. Jaspe é uma pedra preciosa. E a cidade era de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Quando a Bíblia diz que o muro era de jaspe, cristalino, significa que de fora você vê tudo dentro da cidade. Ele era uma pedra preciosa, transparente. Então você pode ver o que está dentro. Imagina que coisa linda. Muro todo de jaspe. Verso... Aqui diz, mas eu preciso falar uma coisa aqui. Diz que a cidade era de ouro puro. Esse verso aqui cai como uma bomba para o mundo que nós estamos vivendo hoje, onde o dinheiro parece que é o maior valor da sociedade, o maior bem. As pessoas vendem, não todas, talvez a maioria, ou grande parte delas, vendem o seu caráter por causa de dinheiro. Você está cansado de ver isso. Só não acontece isso na política, né? Porque em tudo quanto é lugar acontece esse negócio de vender o caráter por dinheiro. E aqui você abre a Bíblia, e o que você lê? Que a cidade onde nós vamos morar é toda feita de ouro. O que Deus está querendo dizer para nós? Será que Deus é um Deus esbanjador, snob? Será que é isso? Acho que você não acredita nisso. Aqui tem uma lição, não tem? Não tem uma lição no homem? Ou seja, o recado para quem lê é o seguinte: vocês estão se matando aí na terra por causa de dinheiro, vocês brigam, se matam, perdem a paz, não dormem, envelhecem por causa de dinheiro, é só dinheiro o dia inteiro. E aqui, ouro, a gente anda em cima, pisa em cima. Vocês estão se matando por uma coisa que vai chegar aqui, vocês vão andar em cima do ouro. Deus está mostrando uma inversão de valores. Muita gente vai perder a eternidade por causa de dinheiro. Muita gente, não vai ser pouca gente, que vai perder a eternidade por causa de dinheiro. Porque tem gente que é assim, gosta muito de Deus, da religião, de Jesus, acha que ele prega coisas interessantes, começa a estudar a Bíblia, começa a ver ensinamentos importantes, começa a perceber que tem muita coisa ali que ele, de repente chega uma hora e ouve que tem que devolver o dízimo, aí diz: opa, estou sentindo a mão no meu bolso, já não estou gostando. Botou dinheiro no meio, acabou a brincadeira. Tem gente que adora Deus desde que não põe a mão no seu bolso. Tem gente que ainda coloca o dinheiro acima de Deus. Tem gente que coloca o dinheiro acima da família. Tem gente que coloca o dinheiro acima da moral, acima de tudo. Primeiro vem o dinheiro, depois vem o resto. Verso 19. Os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda espécie de pedras preciosas, o muro. E aqui eu vou ler uma relação de pedras. Diz assim: o primeiro fundamento era de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônica, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o décimo de crisópraso, o 11º de jacinto e o 12º de ametista. Você já viu tanta pedra preciosa na sua frente? A gente, às vezes, uma pessoa coloca um anel com um brilhantezinho aqui, ou um brinco, uma pessoa fica, né? Todo mundo fica assustado, olha o tamanho. Vocês entenderam o que Deus está fazendo aqui? Os muros da cidade são revestidos com tudo isso aqui, ou seja, isso lá no céu, transparente. Nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Eu confesso a vocês que quando eu li esse verso pela primeira vez, há 13 anos atrás, primeira vez que eu li isso aqui,
Eu me assustei, ou pelo menos estranhei, porque eu estou lendo sobre a nova terra, Deus vai morar conosco, e de repente chega um verso que diz assim: lá não vai ter templo, não vai ter igreja. Eu parei para pensar, ué, no céu não vai ter igreja? Demorou para cair minha ficha. Por que não vai ter igreja no céu? Qual é a única função da igreja, ou a maior? Não vou dizer que é a única, mas qual é a maior função da igreja? O que te passa na cabeça hoje quando você pensa numa igreja? Quando você pensa nesta igreja, qual é a maior função da igreja? Buscar Deus. O que é? Encontrar com Deus. Eu estou ouvindo um burburinho, não consegui ouvir a resposta. Buscar a Deus. Várias, tudo isso, mas qual é a maior função? É levar as pessoas para o céu, gente. O que nós estamos fazendo aqui? Dando informação para as pessoas para ela ir para o céu. Isso aqui eu estou resumindo, mas não é isso aí. Qual é a função da igreja hoje? Ser instrumento de salvação. Quem salva é Jesus, não é a igreja, hein? Por favor, preste atenção. Igreja não salva ninguém. Nenhuma. Igreja não salva ninguém. Quem salva é Jesus. A igreja é instrumento. Mas a função principal de uma igreja é levar a pessoa para o céu, para morar com Jesus. Se você já está lá, qual é a função da igreja? Lá. Acabou. Já cumpriu sua função. Então qual é a função desta igreja, se alguém te perguntar? Tem várias coisas que ela faz importantes, várias, mas a primeira, fazer com que todos que estão aqui dentro e fora estejam no céu. Se a igreja conseguir fazer isso, cumpriu sua missão. Deu para entender? Lá não precisa de igreja. Primeiro porque eu já estou lá. Segundo porque quem vai estar lá? O próprio Deus. Onde o próprio Deus está presente precisa de igreja? O próprio Deus é o templo. A própria presença dele já é o templo. Não precisa mais. Portanto, esse verso aqui ele é muito importante pelo aquilo que ele diz para nós. Primeiro, porque hoje eu descubro através desse verso a baita responsabilidade que Deus colocou nas nossas costas. Para nós que aqui estamos e para vocês que estão chegando, estão se unindo a nós. Você não vai chegar aqui para ficar sentado. Você também vai trabalhar. Porque você também vai arregaçar as mangas e vai ajudar outros a irem para o céu, ou não? Você vai ajudar aqueles que nós não alcançamos. Quem são? É o seu vizinho, não falo com ele. É o seu colega de trabalho, não conheço. É o seu namorado, a sua namorada. Aqueles que a gente não conhece, é você que tem que ir. Ficou com a responsabilidade de apresentar Jesus que leva para o céu. Onde que eu parei? Verso 22. Agora estamos no 23. O 23 diz: a cidade não necessita nem do sol nem da lua para que nela resplandeçam, pois a glória de Deus a ilumina e o cordeiro é sua lâmpada. É interessante, não precisa de sol e lua numa cidade onde o brilho de Deus ilumina. Vai ter noite no céu? Por que não vai ter noite? Por que não vai ter noite? Nós não lemos que Deus vai estar presente lá? A glória de Deus não brilha e não ilumina? Como é que vai escurecer para ter noite? Onde Deus está não tem escuridão. Por isso não vai ter noite. Presença constante do nosso Deus. Verso 24. Interessante aqui, olha o que diz aqui: ó, as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. Por que aqui fala que as nações andarão à sua luz, hein? Por que está falando isso aqui? As nações. Quem são as nações? Eu achei interessante, eu fui pesquisar isso aqui, e alguns comentaristas deram uma explicação muito interessante. Esse verso está se referindo às nacionalidades dos povos que se salvaram e estarão lá, porque vai ter gente de todas as nações, representantes de todas as nações. Vai ter brasileiro lá? Que conceito você faz do seu país? Claro que vai ter brasileiro lá. Vai ter argentino lá? Responde que vai, cara. Ô, Pena. pouco. Olha o perdão, irmão. Olha o perdão. Temos que exercitar o perdão, tá? Estou brincando, é lógico. Vai ter gente de todas as nações e raças e credos. Assim nós cremos, né? Por isso aqui diz que as nações estarão lá.
E fala que os reis da terra. Por que os reis, aqueles que estão lá, são chamados de reis? Porque não lemos um verso anterior que fala que eles reinarão com Cristo. Portanto, quem está lá é rei. Todos que estarão lá serão reis. Você vai ser rei e rainha? Só pelo fato de reinar com Cristo você é rei e é rainha. Ok? Verso 25. As tuas portas não se fecharão de dia, e noite ali não haverá. Não vai haver noite. E a ela trarão a glória e a honra das nações. Rapidinho para a gente terminar. O que nós vamos fazer lá, hein? Vai ter alguma atividade lá? Tem pessoas que imaginam o céu um lugar monótono. Tem gente que fala assim: o céu é um lugar onde os anjos ficam tocando harpa o dia inteiro. Aí fala isso para um jovem, né, um garoto ativo pra caramba. Ele fala: que coisa chata, ir para o céu para tocar harpa. Quem que quer ir para o céu se você apresentar um céu assim? Então, vamos dizer o que a Bíblia menciona para nós, que nós vamos fazer lá, bem rapidinho. Marca essa página aqui que nós vamos voltar, última página da Bíblia, né? Vai lá em Isaías 65, bem rapidinho. Vamos ver alguns rápidos, umas pinceladas sobre coisas que nós vamos fazer no céu. A Bíblia informa várias. Isaías 65. Isaías 65, verso 21, algumas das atividades, né? O verso 21 diz assim: edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão seu fruto. Não edificarão para que outros nelas habitem, nem plantarão para que outros comam, pois os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos até a velhice. Olha só o que a Bíblia está dizendo: que nós vamos edificar as casas para nós mesmos morarmos. Você já imaginou o que sente um pedreiro quando lê esse verso aqui? Que mora numa casa simples, humilde. Ele sai para trabalhar e vai trabalhar construindo uma mansão que ele nunca vai morar nessa terra. Ele olha aquilo tudo que ele constrói e sabe que aqui ele nunca vai morar. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Lá no céu, nós vamos construir as mansões que nós vamos morar. É diferente? Faz diferença? Diz que vamos conhecer os frutos das nossas mãos. Aquilo que nós fizermos vai ser para nós também. Vamos poder desfrutar daquilo que hoje para alguns é inacessível. Mas aqui está dizendo que nós vamos edificar casa. Alguém vai ficar tocando harpa só no céu? Vai ter trabalho lá físico? E engraçado que outro dia, dando um estudo bíblico, eu li esse verso aqui, pastor, para um cidadão, e ele falou para mim assim: o quê? Mas eu vou para o céu para trabalhar lá também? Eu pensei que não tinha trabalho lá. Vai ter que trabalhar. Ele já começou a achar que já não é um bom negócio ir para o céu. Porque falou de trabalho para alguns, dá até arrepio, né? Gente, mas ele tem um conceito de trabalho humano aqui dessa terra que não tem nada a ver. Quando Deus criou o jardim do Éden e colocou lá Adão e Eva e pediu para eles lavrarem, mandou trabalhar, sim ou não? E eles se cansavam? Ficaram chateados? A maldição veio depois. Depois do pecado da serpente, Deus disse assim: comerás o pão com o suor do teu rosto. Ali foi colocada uma maldição. Mas o trabalho originalmente era uma coisa que dava prazer, alegria. Não se cansavam. É assim que vai ser no céu. Lógico que nós vamos ter atividade física também. Vamos ter trabalho. Mas não é um trabalho que cansa, que chateia. É um trabalho que dá alegria, que você faz com prazer. É muito diferente do conceito que você tem hoje. De fazer uma coisa que você não gosta. Lá vai ser com prazer, não vai ter cansaço. Vai ser só alegria. Portanto, vamos ter atividade física sim. Vamos ter atividade espiritual lá. Imagine com uma mente renovada, sem pecado. Nós teremos condições de estudarmos e aprendermos mais a respeito de Deus. Coisa que hoje a nossa mente não consegue nem alcançar, o amor de Deus. Hoje nós não conseguimos compreender. Nós não alcançamos. Lá vamos ter uma mente que Deus vai poder explicar coisas que nós vamos poder entender. Tem coisas hoje que Deus não revela e não explica. Por quê? Porque Ele é maldoso? Simplesmente porque nós não temos condições de entender. Por isso que Ele não explica. Como que Ele vai explicar aquilo? Você pega uma criança de 3 anos e você vai explicar para essa criança como é que é o plano econômico do Brasil. Ele vai entender? O plano econômico do nosso governo, ele vai entender? Nem eu entendo.
Como é que uma criança vai entender? Percebe? Agora, lá no céu, nós vamos ter uma mente capaz de entender as coisas mais profundas de Deus. Mistérios, coisas que são mistérios hoje para nós, lá no céu Deus vai nos explicar. Então, tenha paciência, tenha calma, espera um pouquinho. Tudo vai ter resposta. Tudo. Só que quando nós tivermos mente capaz de entender a resposta. Porque respostas Deus tem. Nós é que não temos capacidade de entender hoje. Por isso Ele nos poupa do que nós não podemos entender. Último verso, volta lá, Apocalipse 21, verso 27 para encerrar. 21, 27 diz assim: e não entrará nela coisa alguma impura, nem o que pratica abominação ou mentira, mas somente os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Eu quero ler com você o último verso dessa noite, Evangelho de Mateus, capítulo 5, último verso para a gente encerrar. Mateus capítulo 5, Jesus no Sermão da Montanha disse uma coisa tão simples e tão profunda. Mateus 5, verso 8. Mateus 5, 8 diz assim: bem-aventurados os... Algumas traduções falam limpos de coração, outras traduções dizem puros de coração. A mesma coisa, limpo ou puro de coração. Por quê? Porque eles verão a Deus, ou seja, estarão no céu. O que uma pessoa precisa fazer ou ter para estar no céu? Ser puro. Ser limpo de coração ou puro de coração. É fácil? É fácil. Se você ou eu tentarmos fazer essa limpeza, esqueça o céu. Esqueça. Se você achar que você é capaz de limpar o seu coração, esqueça. Essa é uma tarefa para quem? Para Jesus Cristo. Se você quer ser limpo de coração, dobre o seu joelho todos os dias, entregue-se a Jesus e deixe Ele fazer isso. Não tente fazer sozinho, você vai perder o céu. Você vai limpar um dia, no dia seguinte vai sujar de novo. Você vai limpar um dia, na hora seguinte vai limpar de novo. E você vai limpar, e na hora seguinte de novo. E vai chegar uma hora que você vai se cansar. E você vai dizer: não venço. Eu limpo sujo, não tem jeito. Tem jeito sim. Entrega na mão de Jesus. Vai sujar cada vez menos. A limpeza dele começa durando uma semana, depois dura um mês, depois dura um ano. Você vai ver como vai ficar o nosso coração. Professor convidou uma pessoa muito interessante, que as crianças gostam muito, uma pessoa muito amiga das crianças aí, muito conhecida, e ele foi lá na escola. Estava na escola conversando com as crianças e de repente na sala de aula olhou para a classe e disse assim: vou fazer o seguinte, a semana que vem eu vou vir aqui e vou dar um presente para a criança que tiver a carteira mais limpa dessa classe. A criançada toda querendo ganhar um presente. E perguntaram: que dia que o senhor vem? Ele falou: não vou avisar, vou vir de surpresa. A criança que tiver a carteira mais limpa vai ganhar um presente, mas eu não vou avisar o dia nem a hora. E aí saiu da sala, uma menina falou assim: eu vou ganhar o presente. As outras ficaram rindo e falaram assim: você, a mais bagunceira da classe, olha a tua carteira, toda suja. Ela falou: eu vou ganhar. Como que você vai ganhar? Eu vou limpar minha carteira essa semana. Como essa semana? Mas ele não disse o dia que ele vai vir. E se ele vier um dia antes de você limpar? Aí ela coçou a cabeça e falou assim: então eu vou limpar minha carteira todo dia. Você falou todo dia. E se ele vier de manhã e você limpar de tarde? Aí ela ficou pensando e falou: então eu vou limpar toda hora. Aí as meninas falaram assim: mas se ele chegar no minuto antes de você limpar? Ela falou: já sei o que eu vou fazer. Eu vou manter a minha carteira sempre limpa. E o nosso coração? Nós vamos deixar para limpar na véspera? Só que ele não disse o dia que vai vir. Eu vou limpar todo dia? E se ele vier antes de eu limpar? Qual é a solução para nós? Manter o coração limpo.
manter. Eu tenho que me manter salvo. E como é que eu faço isso? Já expliquei aqui, a solução, a fórmula é a mesma. Pega na mão de Jesus, conversa com Ele, pede para Ele fazer isso. Isso é uma coisa que a gente tem que fazer todo dia, em oração. Senhor Jesus, limpa o meu coração. Eu vou pedir ao pastor para orar para nós, o pastor Marcelo, encerrando a nossa classe bíblica, quarta-feira que vem, último capítulo, capítulo 22, antes de nós começarmos Daniel. O pastor vai orar, e na oração do pastor Marcelo, ele vai pedir uma coisa para todos nós que viemos aqui essa noite, para que nós possamos nos dispor diariamente a conversarmos com Jesus e pedirmos a Ele para limpar o nosso coração, porque é isso que vai nos levar para o céu.